Olá, gente. Boa tarde, neste segundo dia do ano. Quero conversar aqui um pouquinho com vocês, mais um devocional, sobre uma palavra que tem falado não só o meu coração, mas o coração da minha família. Está no livro do Gênesis, no capítulo 50. Capítulo 50 do livro do Gênesis. No finalzinho, né? O último capítulo de Gênesis. E José, quero falar um pouquinho de José, muito conhecido como José do Egito, né? Na verdade ele não é do Egito, José no Egito, né? A trajetória desse moço, desse menino, foi uma trajetória muito complexa, complicada, sofrida, mas ele se torna um herói da fé, né? Ele se torna, não que esteja na galeria, mas ele se torna um exemplo de superação para muita gente, para as pessoas que viriam após dele, para a igreja também. A vida de José é uma vida assim totalmente atípica, a trajetória dele, né? José era muito novo quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, a trajetória dele engloba também um sofrimento antes. Ele já não tinha mãe. A mãe dele faleceu no parto do seu irmão mais novo, Benjamim. E José já poderia ter ali crescido frustrado, porque seus outros irmãos, né? Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. Então Raquel havia falecido e José já poderia ter crescido frustrado. E a Bíblia diz que os irmãos tinham inveja de José. Inveja porque claramente o seu pai Jacó demonstrava um amor como se quisesse suprir a falta de Raquel, né? Então ele fazia tudo para José. E José se destacava no meio dos seus irmãos, e esse favoritismo do pai dele acaba que vai criando uma certa discórdia entre ele e os seus irmãos mais velhos, certo? Quando José foi vendido, acontece depois uma série de coisas com ele. Ele tem um sonho, né? E esse sonho ele entende pelo Espírito de Deus que é um sonho profético. Ele diz, olha, o sonho que eu tive, ele entende, ele guarda aquilo no seu coração, ele entende que é um sonho profético, ele entende que Deus grandes coisas tem na vida dele para realizar, tá? Só que o que vai acontecendo na vida dele daí pra frente é justamente ao contrário da previsão do sonho. Então, ou seja, enquanto o sonho encaminha os pensamentos, né, as expectativas de José para um patamar de honra, para um patamar de vitória, para um patamar de uma vida digna, boa, tudo começa a acontecer ao contrário. Por quê? Porque nós falamos sobre propósito, né, na última live. Eu falei com vocês sobre propósito, mas nem sempre o cumprimento do propósito e do chamado se dá pelos caminhos com os quais nós sonhamos. Por quê? Porque quando nós idealizamos algo, nós idealizamos não somente aquele alvo, mas também como nós idealizamos o caminho para chegar lá, né? Então o caminho da nossa quietude, o caminho daquilo que nós pensamos, ele é frustrado, e no meio dessa frustração nós pensamos assim, eu não vou conseguir executar aquilo que eu fui chamada para executar. Por quê? Porque o caminho não é esse. Então, se o caminho não é esse, o destino também não vai ser. E aí muita gente se perde no meio desse caminho, né? Mas José permanece firme. Ele permanece fixo, com os olhos no alvo, sabendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Esse é o erro de muita gente, né? Então nós recebemos sonhos de Deus, nós recebemos chamados de Deus, nós temos propósitos de vida, mas no meio do caminho se embola e nós desistimos daquilo, pensando o seguinte, poxa, se realmente aquilo que Deus me disse, né,
fosse cumprir, o caminho seria outro, a trajetória seria outra, né? E muitas vezes no meio da adversidade nós dizemos assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como quem diz assim, Senhor, muito obrigado pelo seu não, se o Senhor não quer, eu aceito, e nós nos acomodamos ali. Dizendo assim, Senhor, eu tô com medo de dar um passo à frente, porque cada passo que eu dou pra frente, achando que eu vou alcançar o alvo, parece que eu estou dando 2 para trás, né? E o que acontece com José? José chega no Egito e ele já rapidamente se destaca. Ele se destaca e ele vai trabalhar na casa de Potifar. E em Potifar, a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar diz pra ele assim, tudo você pode aqui mexer sem a minha ordem, mas na minha esposa você não pode tocar. José era temente a Deus acima de qualquer coisa, ele nunca cobiçou. A Bíblia não dá indícios que ele cobiçava a mulher, né? Mas a mulher cobiçava José e a mulher arma um plano pra ele, né? Ele sai e ela fica com as vestes dele e ele é injustamente condenado à prisão. Talvez, quando ele estivesse na casa de Potifar, José podia ter pensado, pronto, meu destino se cumpriu aqui, meu propósito de vida se cumpriu aqui, eu sonhei que eu seria uma pessoa honrada, Deus me mostrou que eu seria uma pessoa honrada, porém, a partir de agora, isso já se cumpriu. E aí, o que era sonho, o que era uma expectativa humana, volta a ser um caminho. Então, tem coisas que nós pensamos que é um final e não é um final, é um caminho. Tem coisas que nós pensamos que é um objetivo e não é um objetivo, é uma passagem. Tem momentos na vida que nós pensamos assim, essa é a finalidade. Deus está dizendo, essa não é a finalidade, essa é uma porta, tá? É um vínculo que eu estou colocando. E a gente pensa que já vai parar, que já vai descansar por aí, e ele é colocado na prisão. Quando José é colocado na prisão, novamente, ele podia ter dito, agora eu não faço mais nada, porque de que adianta? Eu vou aqui cumprir os meus últimos dias de vida, eu vou ficar aqui cumprindo meus últimos dias de vida e vou permanecer da forma como eu estou, porque não me resta esperança. Que esperança restava para um jovem sem família, um jovem hebreu, né? Os hebreus eram abomináveis, os egípcios nem comiam na mesma mesa, no mesmo ambiente que o hebreu. A chance que eu tinha foi desperdiçada, que foi a chance que eu tinha na casa de Potifar. Ela foi desperdiçada, ela não vale mais. Então eu jamais vou conseguir outra chance como essa. Eu estou aqui preso, a minha sentença, estão passando dias, meses e anos, a minha sentença não foi julgada, eu estou condenado. Não existe nada mais que eu possa fazer. Então, às vezes nós pensamos assim, eu já esgotei todos os recursos, eu já perdi toda a chance da vida, eu já estou em um momento tardio da minha vida, onde eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho o que fazer, e tudo na minha vida foi frustrado. Tudo na minha vida deu errado, mas eu volto a repetir que tudo aquilo que nós achamos que é o final, para Deus é um caminho, para Deus é um propósito, para Deus é uma porta, para Deus é uma chave. E agora ele está na prisão. E novamente ele volta a sonhar na prisão, né? Ele volta a ter contatos com sonhos na prisão. E aí um copeiro e um padeiro tiveram um sonho. E José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, dizendo para o padeiro, você vai morrer, e dizendo para o copeiro, você vai alcançar misericórdia e vai voltar a servir ao rei. Poucos dias depois, o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu posto. Mas José fez um apelo pro copeiro, né? Quando você estiver perto de Faraó, lembra de mim, né? E faz por mim uma justiça. Conta que foi eu que interpretei o sonho. Conta que eu sou digno de confiança. Quem sabe Faraó não se lembra de mim e me tira daqui da prisão, né? Por quê? Porque José não tinha culpa de nada que tinha acontecido com ele. E ele também não tinha com quem apelar. Então ele viu naquela oportunidade uma oportunidade de crescimento. Mas Deus, ele não precisa de portas paralelas quando a porta principal já está sendo construída. Então tem muita gente que acha assim, poxa, eu tenho que agir agora desse jeito, dessa maneira, porque senão não tem escape. Então nós pulamos janelas e Deus está construindo portas. Enquanto nós estamos pulando janelas, Deus está
construindo portas. E agora, o próprio faraó tem um sonho, né? O próprio faraó tem um sonho, na verdade, 2 sonhos em um. E é neste momento que o copeiro lembra do rei. Nós temos a mania de culpar pessoas, né? Ah, se o fulano não tivesse feito isso ou tivesse executado daquela maneira, eu poderia estar numa posição diferente, eu não estaria tão triste hoje, eu não estaria no lugar que eu estou hoje, nada disso teria acontecido. Se alguém tivesse intervido, eu poderia ter me salvado dessa situação. E nós acumulamos ranhuras no nosso coração, nós acumulamos mágoas, nós acumulamos palavras engasgadas de coisas que aconteceram com pessoas e nós julgamos que é contra nós, né? E na verdade, o arquiteto do plano das nossas vidas está no controle de todas as coisas. Ele faz homens se calarem, ele faz homens se renderem, ele faz reis abrirem a boca, ele move todas as coisas porque ele continua no controle. Tá? E apesar da pouca idade de José, José não conseguia ter esse discernimento. E na tentativa de salvar a própria pele, ele faz essa tentativa de sair da prisão. E agora ele é chamado. Quando ele é chamado na presença de Faraó, ele interpreta o sonho. Faraó disse assim: olha, depois de mim, o mais poderoso é você. Eu vou colocar um anel no seu dedo e você agora tem autoridade. Você não tem mais autoridade somente do que eu aqui, tá? E o sonho de José parece que agora vira, né? Do dia pra noite, e ele não esperava ser dessa forma, né? Porque uma coisa é interpretar um sonho do copeiro, outra coisa é interpretar o sonho do faraó, mas ele começa a desempenhar funções e se passam muitos anos. Se passam aproximadamente uns 10 anos. E os irmãos dele, é uma fome em toda a terra, e os irmãos dele vem visitar o Egito. José estava descaracterizado de hebreu. Pensa, ele já não tinha mais uma barba, ele não tinha cabelos grandes, ele usava vestimentas, né, pinturas nos olhos, vestimentas totalmente diferente do que ele tinha saído. Ele havia envelhecido. E os irmãos dele não o reconhecem, porém, ele reconhece os irmãos. E num primeiro momento, nós notamos na entrelinhas do texto, e o texto é uma narrativa histórica. Então não tem como nós extrairmos dali qual foi o sentimento dele em relação aos irmãos, tá? Mas ele começa a testar os irmãos. Não conseguimos entender e não podemos julgar se esses testes aos irmãos foi um motivo de tentar, né, bolar um plano para saber o que estava no coração daqueles irmãos, se eles haviam melhorado ou não, né? Ou se era para trazer toda a família para o Egito, enfim, não importa. Importa onde eu quero chegar. É que no final de tudo, né, vocês conhecem a história, José manda trazer toda a sua família para o Egito, que era o único lugar que tinha alimento. Eles vão para a terra de Gósen, que era uma terra separada, uma terra muito boa. Entra Jacó, os seus 12 filhos, né, ali. E eles estabelecem moradia. Jacó já estava muito velho, o pai de José estava bem velhinho ali. E Jacó chega nos dias de morrer, tá? Jacó chega nos dias de morrer e ele manda chamar todos os filhos. E no leito de morte, ele coloca a mão sobre a cabeça de cada um dos filhos, do mais velho ao mais novo, e profere ali palavras proféticas de bênção. E essas palavras elas vão se cumprindo ao longo da história do povo hebreu. Quando Jacó faz isso, e depois, quando Jacó estava indo para o Egito, Deus disse a Jacó: seu filho José fechará os seus olhos. E acontece justamente isso. Jacó acaba de proferir essas palavras e morre. E José chora ali perto do seu pai e eles vão enterrar José. Os irmãos dele pensam assim: poxa, o que nós fizemos com ele no passado foi muito grave. E nós nunca consideramos José realmente como um irmão. E agora ele além de ser um egípcio praticamente, ele é um homem poderoso na terra. E agora o nosso pai vai ser enterrado. E agora a situação vai mudar. Por quê? Porque agora ele vai vingar de nós. E nós temos certeza que se ele nos vingar, se ele nos expulsar daqui, se ele mandar nos matar, vai ser justo, né? Porque claro que ele não ia fazer isso com o nosso pai em vida, né? Ele ia ferir, não magoar o nosso pai. Mas e agora? O que vai acontecer agora?
depois do enterro de Jacó, né, eles ficaram pranteando, passou o luto, o faraó dispensa José para passar todo aquele luto, eles voltam. E quando eles voltam, os irmãos se reúnem lá no capítulo 50 de Gênesis e dizem o seguinte, olha, eles dizem o seguinte, José, nós sabemos que o nosso pai morreu e nós sabemos tudo que nós fizemos com você, nós temos absoluta consciência de tudo que nós fizemos com você. O que uma pessoa ferida espera, né? A pessoa ferida, ela espera esse reconhecimento. A pessoa que sofreu por causa do outro, espera esse reconhecimento. José poderia ter cruzado os braços e dito assim, pois é, que bom que vocês reconheceram, agora olha pra mim. Eu sou o governador do Egito, eu tenho poder. Se não fosse por causa de mim, vocês todos estariam mortos de fome. Agora nosso pai morreu, vocês me deixam em paz, cada um vai viver a sua vida. Não tenho nada contra vocês. Mas cada um vai viver a sua vida. E era justo? José ia pecar nisso? Talvez não, né? José era um homem importante, ele tinha muita coisa para fazer. E agora, os seus irmãos prostram-se diante dele. Olha o sonho dele antigo se cumprindo. E disseram assim, eis-nos aqui por teu servo. Sabe o que os irmãos eles estavam dizendo? Faz com que nós sejamos seus empregados. Faz com que nós te sirvamos, mas por favor, não nos expulse daqui. Agora, José disse assim, Gênesis, capítulo 50, versículo 19. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu. A moto vai passando. José disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus. Eu vou repetir para você, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus, não temais. Porventura estou eu no lugar de Deus. Sabe o que José estava falando? José estava dizendo assim, não tenho medo de nenhuma justiça da minha parte, nenhuma vingança da minha parte. Porque toda a minha trajetória não foi culpa de vocês. Ser vendido como escravo não foi culpa de vocês. Cair dentro de um poço não foi culpa de vocês. Ser vendido não foi culpa de vocês. Ser traído pela mulher de Faraó não foi culpa de vocês. Porque José podia vincular todo acontecimento ruim da sua vida a partir do momento em que ele foi jogado no poço aos seus irmãos. Por exemplo, ele está no Egito, né, sendo escravo. Se eles não tivessem me jogado no poço, eu não estaria sendo escravo. Por exemplo, ele está na casa de Potifar e a mulher de Potifar está acusando injustamente. Se eu não tivesse caído, eles não tivessem me jogado no poço, a mulher de Potifar não estaria me acusando injustamente. Ele está na prisão no Egito. Se eu não tivesse caído no poço, e a mágoa com os irmãos estava crescendo, mas ao invés de focar naquilo que os seus irmãos fizeram de errado, José passou todos esses anos focando no Senhor e entendendo e canalizando o propósito por tudo aquilo que ele tinha passado. José conseguiu abrir um mapa, né, espiritualmente falando, e olhando a trajetória traçada por Deus para sua vida, traçada por Deus. Ele diz assim, ei, eu não tenho nada pelo que perdoar vocês. Não temais. Ele diz, não tenho medo. Ou seja, eu não vou fazer nada com vocês, porque eu não posso ter mágoa. Eu só posso perdoar se eu me sentir ofendido. Agora, eu não me sinto ofendido, sabe por quê? Porque eu entendi que vocês foram instrumentos de Deus para eu chegar até aqui. Eu não posso me colocar no lugar de Deus, porque a partir do momento que você lança um perdão, você fez um julgamento. Se você fez o julgamento, tá? Se você fez o julgamento, é porque você tem a sua justiça, você tem um parâmetro de justiça. Ele diz assim, o que aconteceu na minha vida foi algo muito extraordinário. O que aconteceu na minha vida foi tudo muito inexplicável. Foram extremos que eu vivi que ninguém nessa terra viveu. Agora, esses extremos só tem uma explicação. A mão de Deus em todas as coisas. A mão de Deus no bem, a mão de Deus no mal, a mão de Deus na luta, a mão de Deus na vitória, a mão de Deus na prisão, a mão de Deus quando o anel entrou no meu dedo, a mão de Deus na casa de Potifar e a mão de Deus quando eu estava sendo preso. A mão de Deus em todas as coisas. Quem pode julgar essa justiça? Quem pode dizer a ele o que é lícito, o que não é, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito? Quem pode dizer a ele o que é correto ou o que não é? Quem é que pode dizer a ele
contender com o Senhor e dizer: Deus, não faz assim, não vai por esse caminho, vai ferir demais, vai doer demais, vai machucar demais. Deus, não amassa tanto o vaso não. Deus, pega mais leve. Deus, pra que ele tem que passar pela prisão? Já deixa o rapaz lá conhecer Faraó nos primeiros dias de Egito. Mas o Senhor sabe, porque enquanto as coisas estão acontecendo aqui, ó, em volta de nós, o trabalhar de Deus maior é dentro de nós. Assim como Jó disse assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. José entende isso. E ele diz assim, olha, ele diz: não, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. José disse assim: sabe por que eu vim na frente para o Egito? Porque Deus resolveu, pela sua misericórdia, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, me escolher para um propósito. E esse propósito é que o Senhor me desse sabedoria, inteligência e graça aos olhos de Faraó e aos olhos de todo o Egito, para que ele fizesse de mim, que não sou merecedor, um administrador de coisas e pessoas, para que toda a terra fosse salva, toda a terra não perecesse por falta de alimento. Ele deu o sonho, ele deu a estratégia, ele deu a prisão, ele deu o livramento, ele fechou os céus, mas ele deu o celeiro repleto de cereais para que vocês não pereçam. E se eu estou aqui, foi porque Deus entrou na minha trajetória. O que nós tiramos de tudo isso? Quem somos nós para nos colocar no lugar de Deus e começar a julgar os outros dizendo? Eu não estou dizendo julgando na questão, no quesito de, olha, uma pessoa ou outra pessoa está fazendo algo que não agrada a Deus, então quem sou eu para julgar? Não, eu estou dizendo aquilo que acontece conosco, né? Ah, o fulano se afastou, ah, o fulano se aproximou, ah, eu fui demitido do emprego, alguém poderia ter me ajudado e não me ajudou. Eu estou falando nesse sentido, dentro deste pequeno contexto, tá? Me entenda. Então, estou dizendo tudo dentro desse pequeno contexto. Tudo poderia ter acontecido diferente na minha vida. O que acontece na sua vida? Se você está no centro da vontade do Senhor, em obediência, em propósito, em oração, o que acontece na sua vida, o regente de todo o universo, ele está com a sua vida na palma das mãos dele. Ele leva, ele derruba, ele leva pra lá, ele leva pra cá, ele mata, ele ressuscita, ele dá quem ele quer, ele põe reis, ele destrona reis, ele rege toda uma nação, ele faz o que ele quiser, porque ele não perde o controle. Se ele faz tudo isso com o mundo inteiro, imagina com você. Né? Jesus disse assim: olha para as aves do céu e depois olha os lírios do campo. Vocês acham que vocês não valem mais do que um passarinho? Vocês acham que vocês não valem mais do que uma florzinha? O Senhor cuida de você. Você precisa tirar tudo aquilo que está entulhado dentro do seu coração. É tempo de tirar entulhos de dentro do seu coração, se libertar desses entulhos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Por quê, Senhor? Porque o Senhor me trouxe até aqui. Tudo o que aconteceu, as pessoas que eu perdi, as pessoas que o Senhor levou, aquela gravidez que não aconteceu, aquela porta que se fechou, aquele sonho que se frustrou, é o Senhor trabalhando na minha história. Eu não vou julgar um médico, eu não vou julgar um familiar, eu não vou colocar a culpa no marido, nas circunstâncias, no patrão, no amigo, quem quer que seja. Mas eu vou confiar e agradecer ao Senhor, porque um dia, o que o Senhor faz hoje, eu vou entender. O convite do Espírito Santo para nós é tirar o entulho do nosso coração. É perdoar e entender que nós estamos sendo expelidos de um lugar para o outro em prol de um propósito maior. E que o sofrimento, ele faz parte desse trajeto. Não existe com Deus nenhum tipo de conquista, nenhum tipo de vitória sem conhecimento, né? E esse conhecimento, ele vem através da trajetória, através do sofrimento. Tem gente comentando aqui: eu não consigo ler, eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Tudo é como tem que ser, porque a vontade do Senhor é correta. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o maior interesse de Deus é nos ensinar.
Deus está nos ensinando, nos ensinando, nos ensinando, e o coração disposto a aprender. Ele não rejeita o ensinamento do Senhor. A Bíblia diz que ele açoita quem ele ama, né? Talvez a sua vida seja cercada de perfeições por muitas facetas, né? Perfeições, mas algo na sua vida. Você carrega marcas, você carrega feridas. Vai entulhando, vai te sufocando, vai matando a sua alma um pouquinho a pouquinho, né? De pouquinho a pouquinho. O Senhor quer te libertar desses entulhos, Ele quer fazer uma limpa no seu coração, para que você entenda o propósito, para que antes do final da sua vida você entenda e possa louvar ao Senhor com alegria, dizendo: foi para esse tempo que eu vi. Foi para esse tempo que eu vivi. É na dificuldade mesmo que eu preciso ficar, porque é aqui que o Senhor quer me usar. Amém? Eu quero desejar a você, em nome de Jesus, e profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de cumprimento de propósito, que esse ano de 2021 seja um ano onde você vai levantar, vai sacudir a poeira e vai dizer: Senhor, eu quero continuar. Independente de estar sufocado, de estar preso, de estar entulhado, eu quero continuar. Eu quero que o Senhor me ajude a cumprir o propósito. Eu quero que o Senhor me ajude a perdoar. Eu quero que o Senhor me ajude a ir em frente. Eu quero que o Senhor me ajude a concretizar tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero agradecer por todos os acidentes de percurso e entregar a minha vida em suas mãos e dizer: o Senhor me conduz para onde o Senhor quer me conduzir. E a palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não adianta tentar entender os caminhos de Deus, porque a Bíblia diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida mais uma vez e que a paz que excede todo o entendimento tome conta da sua alma, da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém.